E agora? E agora? Neste novo ano, o que falar neste primeiro domingo de 2025? O que dizer para vocês? O que dizer para você que está na internet, que estará nos assistindo a partir de hoje, já no dia 8, e depois o tema fica lá também à sua disposição em conferência na sexta-feira, 20 horas. Coisas velhas e coisas novas. Feliz Ano Novo, olha que maravilha, né? Você está lá dentro do sistema religioso, de repente, abraçou um monte de gente lá na congregação. Feliz Ano Novo, feliz Ano Novo. Deus abençoe, né? Deus abençoe nesse novo ano de 2025, não é isso? Feliz Ano Novo se você é um abençoado. Se você ainda tem a mentalidade do sistema religioso, olha, você ainda vai precisar entender que o feliz Ano Novo não é bem feliz assim, porque você ainda está antes da cruz, você ainda está em 2024, você quer entrar em 2025 com tudo? Entenda que você não tem pecado. Não existe mais pecado, porque Cristo tirou o pecado na cruz. E quando Ele ressuscitou, isso deixou de ser. Olha, você está em 2025 e ainda pensa que tem que viver debaixo de mandamentos, de obras religiosas. Você ainda não entrou em 2025 direito. É preciso que os olhos do teu entendimento sejam iluminados para que você compreenda que isso passou. Quando Cristo disse está consumado, o que você acha que ele estava dizendo? Está consumado o quê? Eu morri? Estou aqui morrendo. E daí? É preciso entender isso. O que significa a morte de Jesus na cruz? Não é só que ele derramou o seu sangue para nos salvar. Salvar de quê? Exatamente disso. Nós vamos falar hoje sobre isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Assim que nós, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, daqui em diante, esse daqui em diante você pode ler hoje. É a mesma coisa que Paulo lendo lá há 2000 anos atrás. É o mesmo sentido. Ele falou lá, nós falamos aqui a mesma coisa. O que tem de gente hoje, aqui na esquina mesmo, está ali vivendo 2025, com Deus te abençoe na boca, orando de joelho porque não acha que tem que ajoelhar, sei lá o quê, fazendo jejum, fazendo vigília, vivendo debaixo de mandamentos de homens. Vamos lá. Daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos assim. Você conheceu a Cristo segundo a carne? Pessoalmente, não. Mas, através de informação da Bíblia, você conheceu a Cristo segundo a carne? Eu conheci. Você também? Eu conheci. Quem era ele? A Bíblia diz, Jesus de Nazaré. A Bíblia diz, ele era Jesus. Quem era Jesus? Deus em carne. Mas agora, diz Paulo, a partir de agora, isso aqui é mais fácil de entender, até uma criança de 5 anos já entende isso aqui. Agora já não o conhecemos assim. Assim como? Em carne. Dá para falar isso ali na esquina, na porta, por favor? Dá para alguém dizer para o povo que está enfiado dentro de igreja, dizendo em nome de Jesus de Nazaré, sai diabo? Dizendo você está em pecado, porque Jesus não consumou na cruz o pecado. Se ele tirou, eu preciso confessar meu pecado agora? Não, porque eu não tenho, eu vim sem pecado quando eu nasci. Porque lá na cruz, ele morreu pelo meu pecado. Por que eu tenho que ficar falando? Senhor, ontem é pecado que eu fiz. Que pecado nada, você não pecou, você fez coisas erradas em carne. Isso não te tira da presença de Deus. Verso 17. Bom, é a continuação desse. Já não o conhecemos assim. De maneira que, se alguém está em... Dá para entender o que significa estar em Cristo? Antes da cruz, Cristo estava no barquinho junto com os discípulos.
Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mas os discípulos tiveram que falar: Senhor, acorda aí que a coisa está preta aqui, o céu está escurecendo, a gente vai sucumbir. E Jesus disse: deixa dormir. Não vai sucumbir ninguém aqui. Cristo estava com eles no barco. Hoje, depois da cruz, se alguém está dentro de Cristo, e Cristo dentro dele, porque aquele que se une ao Senhor, o Espírito é com ele, é nova criatura. Poxa! As coisas velhas já passaram. Essas coisas velhas são muitas coisas. Eis que todas são feitas novas. Aí Nicodemos lá chegou para Jesus e falou: Senhor, que história é essa de nascer de novo? Por acaso, a perguntinha de criança, por acaso eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Vai tentar entrar com esse tamanho que você tem hoje lá no ventre da sua mãe. Tá louco? Aí Jesus respondeu: olha, eu ia falar uma outra coisa para você, mas eu vou falar bem tranquilo. Tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer no entendimento, e por enquanto não vai ser possível, porque eu estou aqui ainda em carne, quando eu morrer e ressuscitar, quem sabe. Então vamos para coisas velhas. Que coisas velhas são essas? A primeira delas é conhecer pessoas conforme a carne, isso é uma coisa velha. Paulo afirma que devemos apresentar a todo homem, não com a forma da carne, mas com a forma do Espírito, conforme a carne. Todo homem significa gênero humano. Eu não tenho que apresentar o gênero humano que eu conheço na rua, ou que é meu amigo, ou que já fez muita coisa errada para mim, ou já me complicou também. Conhecer ele segundo a carne. Se ele fez algo contra mim, azar dele. Eu tenho que estar bem, porque ele não entendeu nada do que ele fez, eu tenho que ficar bem. Porque eu tenho que apresentar não só ele, mas todo homem perfeito em Cristo. Quando fala homem, está falando de gênero humano, homem e mulher. Perfeito em Cristo. Mas esse cara você não conhece. Nem quero conhecer. Eu só quero apresentar ele perfeito em Cristo. Como Jesus fez com o ladrão lá na cruz. Era um ladrão. Tinha uma capivara enorme lá. Uma listinha bem bacana. E Jesus disse para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus desconsiderou tudo o que ele fez em carne. Sem olhar para o seu passado, tem pessoas que sofreram muito, talvez tenha sido você em 2024. E está com a raiz de amargura aí tremenda de alguém, de alguma coisa, do governo, da lei, sei lá de que você está aborrecido. Se você for ficar trazendo isso para o ano novo, não vai mudar nada. Não adianta ter orado lá na igreja, na noite de 31 para o dia 1º, aquela oração tremenda que o pessoal faz. Senhor, esse ano eu vou procurar mudar. Não adianta, não é assim que funciona. O que tem que mudar é a tua mente, não é o ano. É a tua mente que tem que mudar, pode ser o que for. Se a tua mente não mudar, o ano vai continuar o mesmo, ainda que o calendário tenha mudado. Tem pessoas que olham para o seu passado, vendo traumas, decepções. E o ano de 2024, eu fiquei esperando uma coisa que não aconteceu, estou decepcionado com o meu advogado, que não conseguiu. Estou decepcionado com aquele juiz que deu causa contra mim. Estou decepcionado com aquela pessoa que me machucou, que me feriu. Ainda não perdoei meu pai, ainda não perdoei minha mãe, meu irmão que fez aquilo comigo. Isso vai acontecer o que contigo em 2025? Vai continuar vivendo em 2024, 2023, 2022, não mudou nada. Não nos interessa a história carnal de ninguém. Para nós não interessa. Como também não sabemos quem está ouvindo a nossa pregação, a nossa ministração nesse momento, você que está aí ouvindo, isso é para você. O importante para você é o conteúdo do ensino que você vai receber ou rejeitar. Se você entende esta palavra e já foi iluminado para entender nesse momento, você deve dizer: entendi. Vou entender e vou continuar ouvindo essa palavra lá nos nossos canais da internet, YouTube, onde for,
acesse os vídeos, ouça a palavra para você continuar crescendo. Porque se você ouviu uma vez, gostou, você eu sou um simpatizante. Essa palavra é linda. Eu conheço gente que diz assim, olha, que nem o Pedro dizia para Paulo, né? Os ensinos de Paulo são assim, muito bons. É tudo muito lindo, mas é difícil de entender. Por que é difícil de entender? Porque ele não foi iluminado para entender. Então, se você quiser orar, não vá orar pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, mas ore a Deus pedindo que a tua mente seja iluminada para entender isso que eu estou falando para você aqui agora, que também não vem de mim, está na palavra do Evangelho da Graça. Eu também aprendi de alguém para levar até você agora. Graças a Deus que hoje posso compartilhar com você. Então, o conteúdo disso aqui é que importa para você. Se você continuar do jeito que está, eu estou triste ainda, aconteceu isso, meu amigo morreu. Seu amigo morreu, mas você está vivo? Ele, se é um salvo, está diante do Pai. Se você está aqui, é para você reinar em vida e ainda vivo. Por quanto tempo? Muito tempo. Vamos aqui. Conhecemos a Jesus de Nazaré, segundo a carne, através da Bíblia. Qual é a única maneira de conhecer Jesus de Nazaré? Não é no livro daquela religião tal, não é na revelação daquele cara que era daquela religião que deu um livro igual à Bíblia. Não. Tem gente que tem assim, tem seitas por aí que tem a Bíblia e um outro livro. Não preciso nem falar qual é. São principalmente três. 3 seitas que se dizem evangélicas, que de evangelho não tem nada. A gente usa a Bíblia, mas também usa a revelação da irmã fulano. Eu tenho aqui a Bíblia, mas tem um livro também aqui que é do anjo que chegou lá para o cara e falou para ele que ele tinha que... E tem outro irmão que tem a Bíblia e outro livro aqui de pensamentos bonitos para ajudar. Não é a Bíblia. Então, a única forma de você conhecer a Jesus de Nazaré é pela palavra do Evangelho, pela Bíblia. Como é que Jesus de Nazaré veio? Como judeu. Vamos começar por aí? Jesus era judeu. Ele veio para quê? Para pregar a graça em todas as esquinas de Jerusalém? Ele veio pregar o ressuscitado? Não, ele veio cumprir a lei dos judeus, porque ele era judeu e o seu povo era judeu. Mas os judeus para quem ele veio disseram: fora, sai fora, não queremos nada disso. Nós queremos um Messias poderoso que pegue na arma, chame o exército e eu vou atrás de todo, vai na frente do povo para libertar o povo de Israel da escravidão dos romanos. Jesus disse: lamento decepcionar, mas não é isso que eu vim fazer. E agora? Agora devemos conhecê-lo, a Jesus, não de Nazaré, de 33 aninhos, porém o Jesus que veio mostrar a sua verdadeira identidade. E ele só mostrou a sua verdadeira identidade quando ele morreu e ressuscitou. Ainda que quando ele estivesse como Nazareno, ele dizia: eu e o Pai somos um. Isso doía demais. Aquela judeusada que estava lá e que queria pegar Jesus no pescoço e dizer: como você pode falar essa blasfêmia diante de nós? Só tem um Deus. E Jesus dizia: pois é, só tem um. No momento eu estou aqui. Depois eu volto para o meu estado original. Mas por enquanto eu estou aqui. Beelzebul, príncipe dos demônios. Pode falar o que quiser, a verdade é essa. Ponto 3. Coisas velhas. Viver debaixo da lei de mandamentos que Jesus veio trazer para os judeus faz o quê? A pessoa viver como se Jesus não tivesse vindo. Então é melhor dizer que ele não veio para fazer nada. Não, eu creio em Jesus. Eu amo a Jesus. Sim, se você ama a Jesus, você entende por que ele veio. Por que ele veio? Ele veio para tirar o sistema religioso da tua mente. Jesus veio para acabar com a religião, olha só. Se você continua debaixo da religião, você não entendeu por que Jesus veio. Tem muita gente hoje que não sabe por que Jesus veio. 95% da humanidade.
Os outros 5% já sabem. Desses 5%, talvez 1% esteja vivendo reinando em vida. Quanta gente, né? Jesus de Nazaré. Em Jesus de Nazaré. Continua debaixo da lei de mandamentos religiosos, meu Senhor. O que você foi fazer na igreja hoje, dia 5 de janeiro? 2025, 2025 anos depois da cruz, você está lá dizendo o que dentro lá da congregação? Você vai se preparar para o batismo? Em águas? O que você quer fazer lá? Você está fazendo o que lá? Você está lá porque hoje é dia da Santa Ceia? Santa Ceia, Jesus tomou a última Páscoa com seus discípulos abençoados. Não, mas é uma ordenança. Isso é coisa do homem. Ordenança é coisa de homem, não é coisa de Deus. Depois da cruz, você está com a fotinha do ex-marido na sua carteira, casada com outro marido. A hora que ele descobrir que você está com essa fotinha na carteira, ele vai se separar de você. Ou vai ficar muito bravo. Então, Paulo diz em Romanos 10, 4, que o fim, onde é que eu posso pôr isso? Será que eu posso ter um programa na Globo dizendo isso? O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Qual deles? O que morreu, deu fim. E o que ressuscitou, veio já sem ela. Sem a lei. Então, falamos das coisas velhas. Tudo isso foi coisa velha, já passou. Para com isso. Eu estou aqui lendo o Provérbio de Salomão. Nada contra, mas entenda, Salomão tinha sabedoria debaixo do céu, mas não era sabedoria predestinada. Pode usar? Pode, com a lente de Paulo. Porque o Salomão falava coisas lindas. Só que ele mesmo morreu adorando deuses estranhos. Ele aprendeu lá na frente e desaprendeu depois. Foi desgovernado. Vamos para as coisas novas. O que é coisa nova, então? O que nós cantamos até isso hoje? Estar em Cristo. Com Cristo estou o quê? Crucificado estou. O que quer dizer isso, que eu estou crucificado? Paulo disse, já estou crucificado com Cristo e agora vive, mas não mais dessa maneira. Agora estou com Cristo que ressuscitou. Conhecemos a Jesus de Nazaré, mas agora ele já não é Jesus de Nazaré, ele é Cristo. Estar em Cristo, então, é estar no interior do ressuscitado. Por que Paulo disse aquele que se une ao Senhor? Aquele que se une ao Senhor, que Senhor? De Nazaré? Não, o Cristo ressuscitado é um com ele, não dá para ser carne com o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado não aceita vigília nem jejum. O Cristo ressuscitado não aceita oração dizendo, Cristo, Senhor, tu estás dentro de mim, então me abençoa, por favor. Não combina. Não combina. Porque isso só poderia ser dito para Jesus de Nazaré. Jesus, me abençoa? Ele vai dizer, sim, em breve. Espera um pouquinho. Espera eu morrer. Como assim? Espera eu morrer, você vai ser abençoado. Com todas as bênçãos. É isso. É simples assim. Então, estar em Cristo é estar no interior do ressuscitado. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque eu tenho a sua mente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,16, diz que nós temos a mente de Cristo. Como é que eu posso ter a mente de Cristo e não estar no ressuscitado? Eu só posso ter a mente de Cristo se eu sou escolhido. E ela só pode funcionar, esta mente de Cristo, se eu tiver ativado esta mente em mim. E para ser ativado, eu tenho que ser iluminado. Quem me ilumina? O pastor? Jamais. Não dependa de mim. Quem te ilumina é Cristo. Agora, você pode orar pedindo iluminação? Deve. Senhor, eu estou ouvindo essa palavra aqui, eu não estou entendendo muito bem. O Senhor pode iluminar o meu espírito para eu entender? Ele vai fazer isso. Se ele está te mostrando isso e você está querendo, é porque ele está prestes a te iluminar. Número 2. A nova criatura. Quem é a nova criatura?
É um novo ser. O que Jesus disse lá para o Nicodemos era exatamente isso. É um novo ser gerado para viver pelo Espírito de Deus com a sabedoria predestinada. Você acaba de entrar em 2025, peça a Deus que você se torne uma nova criatura. Pode pedir. Senhor, eu quero ser uma nova criatura. Ore a Deus pedindo isso. Porque o Espírito de Deus está em você. Se o Espírito de Deus está em você, já é uma grande coisa. Porque o Espírito de Deus não está em todo mundo. Se ele está em você, se você está gostando disso aqui, dessa refeição de 2025, primeiro ano, bom sinal. Então agora eu faço o quê? Pega essa refeição aqui, começa a saboreá-la. Tá? Começa a saboreá-la. Isto chama-se sabedoria predestinada, que Salomão não sabia o que era isso. Naquele tempo não, hoje ele já sabe. Tem muita gente que tem muita sabedoria para muita coisa, mas no mundo de hoje as pessoas têm mais. Não é sabedoria que as pessoas têm. O que as pessoas têm hoje é muita astúcia. O mundo está cheio de gente astuta. Olhou assim para você, ó, duvide. Sabe aquele olhar 43? Não sei explicar o que é isso. Olhou assim de lado, já está maquinando alguma coisa contra você. As pessoas hoje têm muita dificuldade de olhar nos olhos diretamente. Elas estão sempre de lado. Essa sabedoria predestinada que você tem em você, ela foi recebida antes da fundação do mundo. O problema é que quando você veio aqui participar de carne e sangue, você foi metido em religião. Você esteve metido numa família religiosa ou numa família ateísta. Ou numa família cheia de filosofias. Pessoa que pensa muito, pensa demais. Olha, eu fico vendo uns abençoados ateus pelo YouTube. Tem um muito bom, o cara é legal, fala bacana, tudo, mas quando ele começa a falar de assuntos que ele não conhece, ele bate a cabeça na trave e dá até dó, porque faz um galo enorme. É terrível. Ele tenta explicar o inexplicável, porque o inexplicável ele não conhece. Nós conhecemos o inexplicável para o mundo, que é Cristo em vós, esperança de glorificação. Vamos a Gálatas, que é o último texto. Gálatas 6,15, veja só. Paulo estava falando com os Gálatas. Os Gálatas eram uma congregação que nasceu em graça. Paulo foi lá e pregou a graça para eles. Mas eles já tinham ouvido de Pedro, Tiago e João a lei. Quando Paulo falou da graça para eles, foram iluminados, eles gostaram demais. Mas de repente, quando Paulo foi preso, isso acontece muito. Quando Paulo foi preso, Pedro, Tiago e João voltaram lá e falaram: o que Paulo ensinou aqui, esse negócio aí? Não. Voltem para o primeiro amor. O primeiro amor é o quê? A lei. Jesus em Nazaré de novo. Vocês lembram que nós falamos de Jesus para vocês? É verdade. Tem gente assim. Onde é que está fulano de tal hoje? Ah, está no sistema. Trocou o filé mignon. Não vou falar pé de galinha, porque pé de galinha é bom. Mas trocou pelo osso do frango. Não serve para nada. Então, não dá para entender? Não, mas todo mundo tem suas razões de fazer as coisas e a gente desconhece. Porque em Cristo Jesus, olha o que diz o apóstolo em Gálatas, porque em Cristo Jesus, o ressuscitado, nem a circuncisão, judeus, religião, nem a incircuncisão, gentios, com suas religiões e ateísmo e tudo mais, vale nada. Como assim? A incircuncisão não vale nada? Não no sentido que nós vamos apresentar agora para você. O que vale é uma nova criação. Que não depende nem de circuncisão nem de incircuncisão. É um ser novo, criado segundo Deus.
que vai receber isso aqui sem qualquer impedimento. Ele não vai ficar discutindo-se. Não, porque os gentios, não, porque os judeus. Os gentios foram enxertados na videira, pessoal. Nós estamos enxertados. Mas não basta isso. Nós temos que crescer. Tá? Nós temos que crescer. Essa expressão do título, coisas velhas e coisas novas, a coisa nova, ela não vem de dentro da velha. Não sei se eu me faço entender. Não é para pegar a velha e transformar em nova. Que aí vem coisinha lá da velha, no meio da nova, vem uns rancinhos lá. Não é pegar a velha e transformar em nova. A nova tem que ser nova, novíssima, completamente nova. É um novo ser. É uma nova geração. Enquanto não chegar isso no entendimento de cada um de nós vamos ficar sempre tentando adaptar uma coisa na outra. Não é. Só o exercício da graça em tua vida vai fazer isso. Por isso, o verso 16, final diz. Esse tem a ver com o anterior. E a todos que pautarem sua conduta por esta norma, sabe qual é a regra que você tem que pautar a sua vida agora? É uma lei. Mas não é uma lei com papel, com mandamentos, com tábuas em pedra. A lei da graça, a lei espiritual, a conduta que você tem que se pautar é a conduta da nova geração. Não é pegar a lei, trazer para dentro da graça e dizer isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá. É um novo entendimento. É um crescimento a ponto de... Hoje eu estou falando isso para mim, porque todos nós viemos de religião. E aí você fica comparando muitas vezes, ou trazendo alguma coisinha que você, lá da religião para cá. Tá? Tem gente que fala no YouTube, mesclando lei com graça de uma forma assim, absurda. E a pessoa olha e diz, aqui também está falando da graça. Não é graça. Graça é você pleno, é Cristo total. Ou Cristo é total, ou é Cristo mais o pensador bam do YouTube. Aquele cara ali, ele fala muito bem. Muita gente fala muito bem. Falar bem não significa nada. Tem muita gente carismática, ou muita gente estudiosa, que estudou para arrebatar a tua mente, para te dar visualização, para você visualizar o canal dele, para você ouvir. Tem gente muito esperta, tem gente muito inteligente, mas muito mesmo, que fala bonito, a voz é gostosa, agradável, de todos os tipos. Mas isso não quer dizer nada. Te digo isso com propriedade. Porque a graça não precisa de ninguém falando com voz aveludada. A palavra está aqui. Pode ser um analfabeto que ouviu isso aqui e vai compartilhar com alguém lá. Essa palavra vai entrar na mente daquele que tem que receber. Olha, voltando para o 15 para a gente fechar. Olha só. Porque em Cristo Jesus, o ressuscitado, nem a incircuncisão, nem a incircuncisão vale nada, senão uma nova geração. Prefiro ter uma nova geração. Agora, a sequência, Paulo diz, a todos que pautarem sua conduta por esta norma da nova geração, que está nas 14 cartas de Paulo, paz e misericórdia seja a eles e ao Israel. Não é o Israel de Jerusalém, lá onde está o Hamas e o Hezbollah do lado. Esse Israel aqui somos nós, aos eleitos. Paz e misericórdia ao Israel de Deus. O Israel que não é de Deus está lá sofrendo bomba na cabeça e tendo que usar o tomo para segurar míssil. Por não crer em Jesus ressuscitado, estão pagando o preço da rejeição. Ainda que são povo escolhido e ainda que serão religados na árvore de novo. No tempo que Deus separou. Nós estamos na frente. Entenda isso, você que é um gentil que está me ouvindo, você que está aqui presente, que é amada de Cristo, já entendida.
Nós estamos na frente de todos eles, porque nós já entendemos sem precisar passar pelo que eles passaram. Nós reinamos em vida, como nós cantamos no louvor inicial. Para reinar em vida, para... Cantamos lindo, né? Se necessita de quê? Graça e apostolado com proceder. É isso que nós estamos falando aqui. Necessitamos de evangelho da incircuncisão? Sim, somos gentios. Mas isso já passou. Agora é crescer na graça, no conhecimento disso que foi apresentado para vocês. Esta é uma regra espiritual. A regra espiritual não é todo mundo que entende. O que eu tenho que fazer aqui para ser abençoado? O que eu tenho que fazer aqui para prosperar? O que eu tenho que fazer aqui para isso, para aquilo outro? Você não tem que fazer nada. Você só precisa ouvir, entender e viver. Viver isso que está sendo falado aqui. Viva na sua vida isso no seu dia a dia. Durante todo o ano de 2025. Mas ele falou umas coisas lá difíceis de entender. O Paulo também fazia a mesma coisa. Por isso que ele ficou só no seu tempo. Hoje nós não estamos só. Olha aqui quanta gente aqui. Muita gente está aqui e entendeu isso. É muita gente. Para entender isso, aqui na nossa frente, tem muita gente. É só predestinado. Só predestinado, né? É só, claro, chamados, eleitos para esse reinado. 20 pessoas em graça. Muda o mundo. 30? Ixi, nós já somos mais do que isso. Só somando aqui Caxias, BH, Londrina e vai por aí afora, e os que estão isolados em vários lugares do Brasil, Parauapebas, Paragominas, e eu vou falar um monte aqui, é muita gente. É muita gente para dominar o mundo. Já podemos governar o mundo? Podemos. O governo é de Deus e os seus ministros. Nosso país tem um monte de ministros e não resolve nada. A graça precisa de menos ministros ainda para governar a criação com o Senhor. E o tempo dele está determinado. Você faz parte desse governo. Esse é o ponto mais importante. Diga, eu faço parte. Eu estou iluminado para entender esta palavra e para governar a criação com o Senhor. Glória a Deus. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.